clima de férias e de verão brasileiro, nada melhor do que um bom banho de piscina. Seja para se exercitar ou para se refrescar, a prática de imergir o corpo em tanques de água é muito antiga. As primeiras civilizações, como egípcios, gregos e romanos, já usavam as piscinas para fins terapêuticos e cerimoniais. Ao longo dos anos, a arquitetura desse reservatório evoluiu, assim como o uso para lazer e esporte. No programa de hoje, vamos saber todos os detalhes da origem da piscina e como empreender nesse setor. Olha, para nós falarmos da origem das piscinas, nós temos que falar primeiramente da própria relação que o homem tem com a água, né? Porque não obstante o homem não ser um animal aquático, mas a água é um elemento essencial à vida. Então, ele sempre teve essa relação muito íntima com a água, que extrapolava, inclusive, o fato simplesmente da hidratação, né? Ele tinha um contato físico muito forte com a água. Isto posto, desde os nossos ancestrais, o homem sempre teve a necessidade de ter este contato físico e este uso da água, primeiramente por um aspecto de necessidade. Então ele aprendeu a nadar ou porque ele queria encurtar caminhos, ou porque ele queria pescar e obter alimento da fauna marinha, né? E ele também teve 3 usos para a água, né? Para esse seu contato físico com a água. A hidratação, obviamente, mas também um uso de necessidades e um uso mais tarde de lazer. Isto posto, esta evolução da piscina, a sua relação com o ambiente construído, com a edificação em si, ele já remonta às civilizações antigas, porque com o avanço dessas civilizações e o desenvolvimento dessas civilizações, as edificações passaram a ser mais complexas e ter usos mais complexos. Então o homem começou a trazer determinados elementos para os edifícios que ele obtinha na natureza, e foi o caso da piscina. O homem ele se banhava, por exemplo, inicialmente na própria natureza, em lagos, rios, no próprio oceano, né? Posteriormente, ele começou a fazer tanques e piscinas no seu ambiente construído, próximo ou mesmo dentro dos edifícios, para o seu uso. A primeira piscina que se tem notícia foi uma piscina descoberta em estudos arqueológicos na civilização do Vale do Indo, que fica na região hoje do Paquistão. Era uma piscina, se não me engano, com as dimensões de 12 metros de comprimento por 7 metros de largura, com as paredes feitas de alvenaria, de cerâmica com gesso, né, de argila com gesso. Porém, essa piscina provavelmente não tinha um uso de higiene, de banho ou de lazer. Ela tinha um uso mais cerimonial. Então, esta pode-se dizer que seja a primeira piscina que se tenha conhecimento. É muito difícil você dizer se existe um inventor, aquele homem que é nomeado como grande criador da piscina. Isso é quase que impossível na história você ver, porque desde o advento, como já falei, desde o advento das grandes civilizações, desde o Egito, por exemplo, no Egito Antigo, o homem já tinha esse hábito de se banhar em tinas e em piscinas, né? Agora, nós temos um personagem muito importante na antiguidade chamado Gaius Maicenas. Ele foi o inventor da piscina aquecida. Este nome existe na história das piscinas. A piscina nada mais é do que um grande buraco onde você enche ele de água, né? E, como tal, você precisa ter alguns cuidados com as paredes desse buraco que você está fazendo para ele não desbarrancar. E também com o fundo da piscina para que essa água não seja drenada pelo solo.
Isto posto, as primeiras piscinas, elas também eram utilizados os mesmos materiais das antigas construções, né? E aí nós estamos falando de alvenaria, de adobe, por exemplo, que é um tijolo seco ao sol. Nós estamos falando de madeira, própria madeira, e tudo calafetado com betume, que desde a antiguidade já era utilizado como um material de impermeabilização de navios e também das piscinas, né? As diferentes maneiras de se construir as piscinas, como contenção, nós temos, num primeiro momento, madeira, né? E também as antigas alvenarias de adobe e mesmo tijolos de argila e de gesso, né? O cal. E também tínhamos a madeira, tudo isso impermeabilizado, né? Impermeabilizado com betume, como já disse. Também era usado em algum momento da história já mais avançado, principalmente em Roma, o revestimento da alvenaria com o próprio concreto, com a massa, né? E o fundo também com concreto ou de alvenaria. Oi pessoal do canal Empreender, eu sou o Felipe Sisson, sou presidente da IG, né? Sou empresário já há 42 anos, né? Comecei com 17 anos, hoje eu tenho 59 anos de idade. Nós vamos conversar um pouco aí sobre a origem das coisas. Bom, a história da IG desde a fundação é uma história bastante interessante, porque eu tive a primeira etapa da minha vida também com piscinas numa empresa familiar, né? E quando eu saí da empresa familiar, algumas questões lá, fiz um período sabático aí de 1 ano e meio, mais ou menos, e os clientes da empresa familiar me procuravam para voltar para a empresa ou montar um outro negócio, e eles queriam voltar a trabalhar comigo, né? Que eu era o presidente também da outra empresa, né? E eu, como trabalhava sozinho, era diretor principal, não tinha muito apoio na outra empresa lá, eu estruturei um negócio novo, onde abriu a possibilidade de muitos sócios, né? Então, convidei 15 pessoas do ramo, que trabalhavam já com piscinas também, dentro do mesmo nicho de atividade. Pararam lá, meia dúzia ali, realmente dispostos a investir um valor, e assim nós demos início a uma empresa totalmente profissional, né, sobre a minha direção, vamos dizer assim. E no início, eu, inclusive, não era nem sócio da empresa, né? Eu montei um contrato com eles para montar o negócio, deixar ele andando sólido, e aí eles me pagaram um X valor lá. Quando eu fui sair da empresa, eles me convidaram e me presentearam lá com uma das cotas da sociedade, e está aí o Felipe até hoje, né? A evolução da IG, o crescimento da IG ao longo desses 30 anos, foi de certa forma muito orgânico. Não foi uma coisa forçada, assim, abre as coisas para depois distribuir, vender seus produtos. O próprio mercado, né? Nos anos 90 ainda a gente já era líder de mercado, né? Então o vizinho ali, o estado vizinho, tu já vai avançando e vem a necessidade de lá para cá do nosso aumento, né? Por isso que eu falo que é uma coisa bastante orgânica. Hoje já são mais de 1.000 casas comerciais no Brasil, né? Então foi muito rápido e de lá para cá, eu digo orgânico por isso, né? São mais de 10 mil pessoas hoje dedicadas exclusivamente a trabalhar com os nossos produtos. Os desafios da concorrência no ramo de piscina, eles são enormes, né? Porque nós tivemos aí na última década, aí de 2010 para cá, um crescimento muito grande a nível industrial da concorrência, né? E a IG teve que se adaptar, teve que dar seus pulos aí para responder a essa novidade do mercado, né? Para vocês terem uma ideia, até 2010 nós tínhamos aí 60, 70 concorrentes a nível nacional, hoje são cerca de 500. A gente pôde desenvolver toda a nossa tecnologia, coisas com produtos mais sofisticados, na classe mais popular também, promoções, coisas com apelação de preço, sempre buscando qualidade e assim, um comparativo entre a concorrência superior com um preço razoável, né? Isso aí manteve o crescimento da IG e hoje dá para dizer assim que é uma questão dominada para nós.
Meu nome é Pedro Edson da Cunha, tenho 48 anos e sou diretor comercial e administrativo. As etapas do processo de produção de piscina, ela é uma produção artesanal, digamos assim. São utilizadas máquinas modernas, produtos de primeira linha e tudo mais, mas ainda é um processo artesanal. É feito a laminação e a pintura da piscina manualmente. A gente tem um molde, tudo começa pelo molde. A gente tem um molde daquele modelo de piscina e ele é feito, ele é pintado, depois tem o tempo de cura dessa pintura, onde o gel coat vai ser colocado, é o primeiro passo é a pintura desse molde. Ou seja, o pedido, vamos fazer um passo a passo, o pedido chegou na fábrica, foi passado para a produção aquele modelo de piscina daquela cor. Passa para a produção e lá na produção a primeira coisa é, pega-se o molde, pinta-se o molde, secou o molde, aí vamos para a laminação, onde vem resina e fibra, que são o que é utilizado na laminação. Laminou a piscina, mais um tempo de secagem. Entre esse tempo de secagem da laminação é colocado uns reforços termoplástico, por sinal somos a única empresa que utiliza reforço termoplástico. Ele também é laminado juntamente com o restante da piscina. O que acontece nessa produção que faz com que ela seja a piscina basicamente igual, aquele pedido vem igual a esse, a esse, a esse. Por quê? A gente tem um peso para cada parte da piscina. A borda da piscina, modelo tal, tem um peso. A parede da piscina, modelo tal, tem um peso. Onde vai o reforço tem outro peso. O fundo tem outro peso. E isso é controlado por balanças. E com o laminador levando em conta esse peso. Ele tem tal peso para passar de laminação nessa parte, tal peso nessa parte. E tudo controlado pelo diretor de produção que vai conferindo esse passo a passo. Então, é uma questão artesanal por ser feito manualmente, mas muito bem controlado esses pesos, esse processo, através das balanças digitais, dessa planilha de peso que é fielmente seguida para que a gente tenha o mesmo peso em cada piscina e o mesmo peso em cada parte dessa piscina. Nós temos dentro do processo de produção algumas diferenças de modelos e tipos de piscinas que a gente trabalha. O processo de produção da piscina, que é só fibra, que é a mais comum, vamos dizer assim, ela é esse passo a passo de pintura, laminação, secagem, reforços e tudo mais. No caso das piscinas Unlimited e cerâmica, elas têm uma diferença bem considerável. Vamos começar pela cerâmica. A cerâmica é uma piscina nossa com molde também, ela é feita com molde, tem os desenhos já pré-determinados, mas ela é totalmente revestida com cerâmica. Uma parceria nossa com a Atlas, que traz um diferencial muito grande, que é essa pastilha, a gente chama de pastilha em cerâmica, ela tem um tamanho específico que é feito para nós, que é de 7,5 por 7,5, 7,5 centímetros por 7,5 centímetros, e ela não recebe nenhum tipo de corte na sua, vamos dizer assim, na sua produção. A piscina foi feita para a cerâmica, para o revestimento. Normalmente quando a gente faz um revestimento, que é um revestimento de casa, assim, um apartamento, tem um quarto. Esse quarto não é desenhado para que o piso não seja recortado, ele é desenhado no tamanho dele. A piscina também era feita assim antigamente. Ela era feita uma piscina, se tu vai revestir ela, a cerâmica tu corta onde tiver que recortar. No nosso caso, foi feito um molde específico para que a cerâmica não receba nenhum corte. Então, nem um banco, nem um fundo, nem uma parede da piscina recebe um corte. Ela é feita especificamente para que não haja esse corte. É uma piscina com um processo de fabricação um pouco diferente. Ela recebe uma pintura inicial também, mas não é essa pintura que vai aparecer na piscina depois, não é essa pintura que vai aparecer no cliente depois. O que vai aparecer é o revestimento em cerâmica, que é feito com uma colagem especial, com um produto também fabricado pela IG, uma cola especial fabricada pela IG,
e uma cerâmica especial fabricada pela Atlas para nós, somente para nós. Então a gente tem algumas cores diferenciadas que fazem com que seja um produto exclusivo nosso. E dentro desse diferencial a gente tem ainda uma outra questão. Muitas vezes, naquele local onde vai ser instalada a piscina, não tem um espaço que encaixe uma dessas nossas piscinas faladas anteriormente. Não encaixa uma cerâmica aqui porque o tamanho ali dá alguns centímetros de diferença, uma profundidade às vezes diferente do que o cliente quer. Aí a gente entra na Unlimited, que é a outra que nós estamos falando. A Unlimited tem basicamente os mesmos detalhes da cerâmica, só que ela é feita sob encomenda. O cliente quer uma piscina com um comprimento, ou uma largura, ou uma profundidade que a gente não tem dentro dos nossos desenhos da cerâmica, por exemplo, ela é feita especificamente para ele. Então é uma piscina exclusiva mesmo, que o cliente diz, esse comprimento, essa largura, aí dentro de alguns detalhes que a gente tem ali de comprimento e tudo mais, a gente faz específica para aquele cliente. Então a diferença da cerâmica para a Unlimited são duas piscinas totalmente revestidas, mas a Unlimited é feita sob encomenda e a cerâmica é feita em cima de alguns modelos que a gente tem. Tem um número considerável de modelos que normalmente se encaixa no cliente. Quando ele quer uma coisa diferenciada, ele faz com a Unlimited. E o outro produto que nós tínhamos falado é a Splash, que é uma outra marca nossa, que é de modelos mais, como é que eu vou dizer assim, os modelos que já existem há algum tempo, e que a gente tem uma marca que é mais popular, digamos assim, com a mesma qualidade, com os mesmos materiais, a mesma instalação, só que é uma marca mais popular, vamos dizer assim. Então essas são as divisões das nossas piscinas. Olha, é muito engraçado porque o homem é muito antes das civilizações configuradas, no período da pré-história, existem algumas pinturas rupestres que já mostram a prática da natação, do nado. Quer dizer, o homem muito cedo aprendeu a nadar. Olha, é muito engraçado porque o homem é muito antes das civilizações configuradas, no período da pré-história, existem algumas pinturas rupestres que já mostram a prática da natação, do nado. Quer dizer, o homem muito cedo aprendeu a nadar, né? Aprendeu a lidar com a água e a utilizar a água, como repito, não apenas como uma maneira de se hidratar, né? Ter esse contato físico com a água. Os fenícios, por exemplo, que foram os primeiros grandes navegadores, um ponto obrigatório para ser um marinheiro fenício era saber nadar, né? Os gregos, aí nós já estamos falando da introdução, os egípcios, vamos falar num contexto histórico primeiramente dos egípcios, eles trouxeram as piscinas para dentro das edificações dos nobres, por exemplo, para que eles se banhassem, numa prática de higiene até de relaxamento, né? Isso nos hieróglifos já é citado, de que no Egito o banhar-se em piscinas já era uma prática comum. Inclusive, em algumas pirâmides são encontrados alguns tanques muito parecidos com piscinas, né? Os gregos já ampliaram um pouco mais isso. Os gregos eles já tinham um contato muito mais íntimo com as piscinas e já era muito mais popular as piscinas dentro das edificações. E os romanos, eles ampliaram mais ainda, porque eles fizeram as piscinas públicas, os clubes, chamados termas, onde as piscinas já eram acessíveis aos cidadãos romanos, a todas as pessoas de Roma.
É importante a gente citar que os romanos, eles eram famosos pelo seu saneamento básico, né? Mas os romanos não tratavam as suas piscinas. Então, nós achamos que as piscinas romanas eram muito puras, muito limpas. Não era assim que acontecia, não. Até porque eles desconfiavam que a água transmitia algumas doenças, né? Porque o homem, se ele entra dentro d'água com alguma doença de pele, por exemplo, essa doença vai se transmitir para outra pessoa que esteja muito rapidamente, né? Mas as grandes termas romanas, elas tinham água corrente, né? As grandes termas. As piscinas menores romanas acumulavam água durante muito tempo, né? Muito tempo, e elas não eram tão límpidas quanto a gente imagina. O fato é que os romanos, eles difundiram essa prática da piscina como bem-estar e como lazer para outras civilizações que eles tiveram contato, como a civilização islâmica, por exemplo. No final da Roma Antiga, eles tiveram contato com o Islã e transmitiram para os orientais do Oriente Próximo, né, do Oriente Médio, por exemplo, esta prática e este uso da piscina como lazer. Isso, no mundo ocidental, na Europa Ocidental, ela permaneceu até a Idade Média, quando a prática do banho foi proibida pela Igreja Católica, né? O cristianismo proibiu porque relacionava isso com um ato de promiscuidade, um ato não cristão, um ato pecaminoso. O que há um certo antagonismo nesse fato, porque a Igreja Católica, por outro lado, e todas as igrejas cristãs, mantêm ainda essa purificação da alma através da imersão da pessoa num poço de água, né, de água pura, de água límpida. Porém, isso só foi voltar muito mais tarde, após até o Renascimento, que a prática da piscina, que foi proibida na Europa, ela voltou muito mais tarde, quando esse rigor do cristianismo entrou em declínio, já lá pelo século XVI e XVII, né? Não havia uma prática de tratamento das piscinas para a prática do banho e mesmo do lazer nelas, né? Isso só surgiu no final do século XIX, particularmente no início do século XX, porque você tem 5 aspectos de controle das piscinas. É o controle da alcalinidade, da turbidez, o pH da água, né? A temperatura da água, esse desde a Roma Antiga já havia, e o aspecto de controle biológico, para que se evite que se tenha uma proliferação de doenças nas piscinas. Desses 5 aspectos, eu diria para você que a partir da Roma Antiga, apenas a temperatura da água foi controlada com a criação no século I depois de Cristo por Gaio Maecenas. Mas os outros 4 realmente eram completamente negligenciados. O controle de qualidade das etapas de produção é feito através de, principalmente, balanças de precisão que controlam o peso de cada parte da piscina. O peso do fundo é o peso da lateral é outra, o peso no reforço é outro, o peso das bordas é outro. Cada etapa dessas é controlado, claro, pelo supervisor da área, através das balanças de precisão. Outra situação de controle de qualidade vai muito na temperatura da matéria-prima, que é controlada em espaços específicos para isso, com a temperatura adequada em várias partes do ano. Às vezes a gente pega uma temperatura muito alta e essa matéria-prima pode perder qualidade. Uma temperatura muito baixa, pode acontecer a mesma coisa. Então, para que esse controle seja rígido, cada uma das matérias utilizadas, claro que no reforço termoplástico, ele não precisa desse controle. Mas a fibra, a resina e o gel, que são os materiais principais,
tem um controle muito rígido de temperatura. Elas só vão ser utilizadas dentro dessa temperatura, independente da época do ano que a gente esteja. Isso faz com que a qualidade do produto seja a mesma em qualquer sazonalidade, em qualquer parte do ano, assim como o peso da piscina vai chegar praticamente igual em cada uma das etapas. A gente tem apenas 4 itens na piscina, que são fibra, resina, gel e reforços. 2 desses itens são fornecidos pela própria marca, que são os reforços e o gel. Fibra e resina, nós temos fornecedores homologados que nos mandam de acordo com a nossa necessidade, passado pela nossa central, e que a gente recebe de 1 a 2 vezes no mês. Então, o armazenamento dele é feito de uma forma bem mais tranquila que uma empresa que tem muitos detalhes de fabricação. A nossa fabricação é mais simples, vamos dizer assim. A fabricação da piscina em fibra de vidro, ela não é complicada, ela é simples. Então, o armazenamento é bem tranquilo também, a gente tem um armazém só para ela, com divisórias e tudo mais. O que a gente usa para facilitar a logística interna é o desenho mesmo da nossa malha fabril, vamos dizer assim. A nossa fábrica é dividida em um prédio de escritório, um prédio de depósito e um prédio de fabricação, o prédio maior é de fabricação. Então esse prédio de depósito, como a gente tem separado do restante, até para segurança e tudo mais, ele vem a nos trazer uma facilidade no armazenamento. Então a maneira que a gente usa para facilitar essa logística interna é ter um prédio somente para armazenamento de matéria-prima. Isso faz com que a gente consiga controlar a entrada e saída e ter um espaço considerável para trabalhar tranquilamente com ela. As medidas de segurança para proteger os materiais armazenados são exatamente a questão de ter um prédio para eles. Então, como a gente coloca eles numa distância segura, já claro, passado por bombeiros e por vários projetos estruturais para que isso aconteça, ou seja, qualquer acidente não vai levar a matéria-prima para perto tanto do prédio de escritório como do prédio de produção. Então, a parte de segurança vem tanto do armazenamento feito de acordo com o fabricante e também pelas regras da IG de armazenamento, como dessa distância entre eles e entre o prédio onde eles estão e o restante dos prédios. A gestão de estoque mínimo e máximo da nossa matéria-prima é feito com a ajuda do nosso escritório central, que fica em São Paulo. Da seguinte forma, a gente manda relatórios diários de vendas e também de vendas futuras, de entregas futuras. Assim fica mais fácil para o pessoal da nossa central passar uma previsão e uma sugestão de pedido feito para os nossos fornecedores homologados e dessa forma a gente sempre consegue manter um estoque dentro do que a gente está entregando e está para entregar também. Na nossa questão de piscinas tem um detalhe aí que nos ajuda, que é ele vende a piscina, ele passa o pedido na nossa intranet, a gente já sabe o modelo e o peso utilizado nesse modelo de cada um dos itens de matéria-prima, o que fica muito, nos facilita muito essa questão de gerenciar o estoque mínimo e máximo. Dessa forma a gente não tem surpresa, né? Não vem um pedido para eu entregar amanhã, vem um pedido para eu entregar daqui a 10, 15 dias e assim sucessivamente. Então eu consigo tranquilamente fazer essa gestão. A gente utiliza a política de primeiro que entra, primeiro que sai, diferente um pouco do que essa é uma política utilizada muito no comércio, né? Com produtos de alto giro e tudo mais. Então, como a nossa manutenção de estoque é para poucos itens e muito bem controlado de entrada e saída, a gente tem essa facilidade onde chega uma carga que são 1 a 2 vezes no mês, a maioria delas vem 1 a 2 vezes no mês. Então,
chega a matéria-prima, a gente descarrega ela de uma maneira que ela fica sempre atrás da última. Ou seja, eu vou empurrando empurrando entre aspas, essa matéria-prima para frente e estou sempre com a data correta. Mas como eu disse agora no começo da resposta, são poucos itens e com um controle de estoque muito facilitado por ser esses poucos itens. Como a gente tem os pedidos que são lá na frente para entregar, eu tenho essa facilidade de controlar datas, eu nunca chego perto de uma data de validade, né? Então as validades são muito além do que eu preciso. Por exemplo, se um produto tem 6 meses de validade, eu gasto ele em 15 dias, basicamente. Hoje a gente tem um número de funcionários de 40 funcionários. Todos esses 40 trabalham na produção. A gente divide eles entre carregamento, o pátio, que a gente fala, o pátio é onde as piscinas vão depois desmoldadas para receberem um corte da borda, para ficar lisinho ali na borda, né? Essa acomodação delas no pátio é feito tanto com maquinário como o pessoal também que manuseia elas no pátio. Tem o pessoal da laminação, tem o pessoal da pintura, tem o pessoal da limpeza. Então, assim, dentro dessas, tem o pessoal que trabalha somente na parte das revestidas, que faz o revestimento, que faz a colagem. Então, dentre essas funções, a gente trabalha hoje com 40 funcionários. A gente faz a capacitação do pessoal de produção, basicamente trazendo o candidato para a fábrica e ele fica a gente tem já um pessoal que não tem tanto turnover, não tem tanta mudança de pessoal assim, sabe? Porque é um trabalho específico, o pessoal se especializa, vamos dizer, ali, principalmente nessas questões de laminação, pintura, que são mais específicos mesmo, e normalmente a gente tem funcionários de longa data. Quando a gente precisa fazer uma mudança, a gente traz o pessoal para uma semana de treinamento juntamente com algum desses pessoal mais antigo e com a supervisão do diretor comercial para que ele entenda o processo. Normalmente ele entra numa função, vamos dizer, mais simples, para ir aprendendo diariamente as mais específicas. Quando ele tem, às vezes, um tino maior para aquele lado ali, aí a gente encaixa ele ali. Mas basicamente esse treinamento é feito na própria empresa, em uma semana de parte prática e normalmente isso resulta bem. A gente tem uns picos de demanda durante algumas partes do ano que a gente já tem vamos dizer, esse know-how, esse conhecimento de que tal etapa do ano, que seria o pré-verão, a gente tem um pico de pedidos, vamos dizer assim. Então, com esse tempo todo, com esses praticamente 30 anos aí de trabalho, a gente já sabe que quando vai chegar perto do verão, a gente aumenta o nosso estoque. A gente trabalha com um estoque bem considerável, assim, né? Chega no inverno, a gente consegue diminuir esse estoque, a gente dá férias para o pessoal, faz aquela jogada, vamos dizer assim, que toda a indústria faz, de se tem essa sazonalidade, vamos utilizá-la da melhor maneira possível. Então, a gente trabalha o pico de produção, o pico de demanda, de uma forma bem tranquila, se preparando com o estoque antes desse pico chegar, que é no pré-verão e verão, ou seja, de outubro a março. A programação de entrega aos lojistas, a gente trabalha com a nossa intranet. Vamos fazer um passo a passo de como funciona. O lojista franqueado lá na ponta vendeu uma piscina. No momento que ele vende a piscina, ele já faz o pedido para o cliente dentro do sistema. Quando ele faz esse pedido, o contrato, né, com o cliente, esse contrato já chega na fábrica. Ao mesmo tempo que ele faz lá, chega para nós aqui. Ele ainda não passou o pedido, ou seja, ele não montou a carga ainda,
e a gente já está sabendo que tem que produzir aquela piscina. O que seria montar a carga? Como a gente tem distâncias variadas entre as lojas, tem lojas a 100 km, tem lojas a 10 km, tem lojas a 200 km, essas lojas, principalmente essas mais distantes, elas esperam montar uma carga, vamos dizer assim, vendeu 6 piscinas, 10 piscinas, eles juntam essa carga. Quando ele vai montar essa carga para que o frete fique mais dentro da realidade dele, a gente já tem essa piscina pronta aqui. Então, o sistema para venda, para distribuição, vamos dizer assim, para nossas franquias, foi facilitado muito há alguns anos atrás, quando entrou o sistema de pedidos através da intranet, ou seja, ele vendeu lá, eu já sei que ele vendeu aqui. Quando ele vai fazer dentro do planejamento dele, montar essa carga para receber essas piscinas, um número maior juntos para que o frete fique menor, é óbvio, né, que ele vai utilizar desse subterfúgio, vamos dizer assim, né, ele não vai vender uma piscina e trazer ela já, senão ele vai fazer 10 fretes para 10 piscinas. Ele explica para o cliente sempre, né, claro, olha, eu preciso de 20, 30 dias, até porque ele está instalando a de outro cliente. Pede normalmente de 15 a 30 dias. Muitas vezes, uma loja perto ou que tem um estoque, ele entrega no outro dia, mas normalmente de 15 a 30 dias. Nesse período ele monta uma carga. Quando ele monta essa carga, eu já tenho essa piscina fabricada. Ele manda a carga para nós, marcamos o dia de entrega e ela já está aqui para mim, pronta para ser entregue. Aquelas que tem uma saída maior, aqueles modelos que saem mais, a gente já tem um estoque já aguardando isso, né? Independente de sazonalidade, modelos que vendem mais, a gente tem um estoque maior. Então a gente está sempre controlando dessa forma, através da intranet, que nos ajuda muito a saber o que está sendo vendido já antes do pedido. O nosso transporte é feito através de freteiros já homologados, vamos dizer assim, né? Cada fábrica tem o seu freteiro com 3, 4 caminhões para suprir essa necessidade aí. Como a piscina é um item grande, na maioria das vezes a gente vai de 3 a 10 metros. São itens grandes com um transporte específico. A gente tem uma carreta que vai no caminhão, específica para esse transporte, já com uma cama, vamos dizer assim, que aguarda a piscina ser colocada de uma maneira que a gente consegue encaixar algumas uma dentro da outra, claro, com materiais específicos, é um tipo de carpete, um tipo de plástico bolha, que faz com que ela chegue lá perfeitinho. Já são muitos anos estudando a maneira melhor de fazer, mas também já fazem muitos anos que ela vai do mesmo jeito, porque tem dado certo dessa forma. É claro que tem encaixes, né, de modelos parecidos. A gente tem uma máquina que é específica para montar, que a gente monta as cargas dela no chão, já amarrada, colocadas de uma forma que depois ela pega essa carga, coloca no caminhão, já amarrada, já separada através com esses materiais, né, com carpete, com plástico bolha, de uma maneira que ela é colocada mais facilmente do que antigamente, que era colocada uma a uma, ficaria mais fácil para dar um problema. Hoje a gente pega aquele pacote, já com tudo desenhado para que não haja algum problema no descarregamento e tudo mais. Ela é feita de uma maneira que quando chega no cliente, ela é descarregada tranquilamente, sem nenhum... Óbvio que pode dar algum problema, mas a gente diminuiu muito isso com essa maneira de fazer, com carreta especial, com carregamento especial, para chegar no consumidor, no cliente final, perfeita, como ela sai da fábrica. E nós temos uma tendência muito atual, que surgiu na década de 80, que são as piscinas biológicas. São piscinas que elas tentam retirar o cloro de dentro da água para tratamento da água e utilizando elementos naturais.
É muito curioso porque na Europa Ocidental a prática do banho em piscinas ficou proibido, né? E não era comum até o século XVI, XVII. E isso, de uma maneira ainda muito lentamente, passou a ser retomado. E, inclusive, quando no século final do século XVIII, início do século XIX, no Reino Unido, aí eles já introduziram essa importância do culto ao esporte, a natação como esporte, o trampolim, o salto ornamental, que desde a Grécia Antiga já era praticado nos penhascos da Grécia, né? Isso passou também a ser introduzido na própria piscina, né? Então, essa importância do esporte no Reino Unido também ganhou um forte apelo no século XIX, particularmente em Londres, quando foram feitas essas primeiras piscinas com o trampolim agregado a elas, né? A popularização do esporte a partir da primeira Olimpíada moderna, que foi a de 1896, foi muito grande, porque as Olimpíadas modernas introduziram o fator competição na prática da natação. O que era praticado apenas como um simbolismo e uma maneira de lazer, eles introduziram essa prática da competição. E desde das primeiras Olimpíadas idealizadas pelo Barão de Coubertin, lá em 1896, a natação esteve presente. Em 1912 foi introduzido a competição feminina de natação. Então, isso aumentou muito a popularidade das piscinas no contexto das culturas contemporâneas. Agora, outra coisa também que avançou muito pela prática da natação nas Olimpíadas foi o tratamento das piscinas. E isso avançou significativamente por uma exigência dos praticantes que ficavam muito tempo dentro das piscinas e necessitavam de um tratamento para que eles não sofressem doenças dentro dessas águas, que poderiam ser uma fonte de proliferação de doenças que poderiam impactar muito fortemente nesses atletas. Então, as Olimpíadas contemporâneas popularizaram porque introduziram o aspecto da competição na natação, neste contato físico com a água, e também foi uma exigência quase, uma obrigatoriedade para que evoluísse o tratamento das piscinas, para que evitasse que os atletas sofressem doenças quando estivessem dentro dessas piscinas, tá? No Brasil pós-guerra, nós adotamos muito aquele espírito do American Way of Life, o bem-estar da casa norte-americana. Nos Estados Unidos, no período pós-guerra, houve uma privatização das piscinas, quer dizer, com a forte segregação racial que houve, principalmente no período pós-guerra nos Estados Unidos, ganhou um grande impulso as piscinas privadas, aquelas piscinas residenciais, as piscinas mais privativas, e não tanto as piscinas populares, né? E piscina passou a ser um status, uma maneira da pessoa evoluir socialmente. Eu tenho uma piscina dentro de casa. E o Brasil, nos anos 1960, 1970, isso era uma maneira de você ter status social, você ter uma piscina dentro da sua casa, ou mesmo em clubes sociais, quer dizer, você em volta de uma piscina, você fazia um clube social. Isso era uma prática, era até um aspecto de ascensão social para as pessoas, né? E os hotéis começaram a ser requisitados também para oferecer para os seus hóspedes o banho, né? Aquele banho
que era um símbolo de bem-estar e de qualidade de vida e de relaxamento e tudo mais. Então, aqui no Brasil, a partir dos anos 1960, 1970, isso começou a ser muito demandado, tanto nas habitações unifamiliares, nas residências, bem como nos hotéis, porque era uma maneira de você ter espaços privativos, espaços reservados para que você pudesse banhar-se com iguais, né? Ou com seu clã, com a sua família. Não mais naquele espírito mais coletivo, mais de lazer, que vinha desde os romanos nos banhos públicos, né? O relacionamento com o consumidor final, com o cliente final, é algo realmente muito desafiador para nós daí. Porque devido ao volume de negócios que são feitos, são quase 670 mil piscinas por ano, consumidores, onde tu vai na casa dele para fazer uma construção, uma obra civil. O comparativo, vamos dizer, com a concorrência, ele é uma coisa abismal, não tem como a gente ter como referência também o concorrente nisso, porque são números infinitamente menores. Então, nós realmente temos que fazer o nosso desenvolvimento dentro de casa aqui. Tem a nossa gestão de qualidade também, que quando tem um caso um pouco mais grave é feito. Tem nossos auditores de campo também, 40, 50 pessoas que estão em campo também e muitas vezes têm um contato com o consumidor final. É uma luta diária. Construir, entrar na casa de um cliente, fazer um buraco com barro, com terra, construção, cimento, colocar uma piscina com guincho, com grua, guindaste, entendeu? 300, 400 vezes por dia útil. É muito desafiador e os nossos dados aí são realmente animadores. A gente está sempre trabalhando nesse sentido e proporcional ao volume de vendas, a gente tem conseguido sim, ao longo dos anos, diminuir o impacto desse serviço na casa do cliente. Com relação aos planos do futuro, eu diria o que é que se nós conseguirmos manter esse aumento de vendas, né, sem alavancagem, sem recursos de terceiros, um aumento comercial grande e manter a excelência do trabalho, eu acho que é um objetivo que vamos dizer assim, que anima qualquer companhia, né? Eu acho que o foco nessas diretrizes aí, num marketing adequado, entendeu? Num atendimento, numa qualidade sempre superior, né, com crescimento e sem alavancagem, eu diria que no porte que a IG está seria um sucesso para nós. Hoje nós temos um grupo limitado de componentes de piscinas que podem ser escolhidos pelas pessoas. Nós temos piscinas de alvenaria, nós temos piscinas que precisam ser impermeabilizadas e aplicado um elemento cerâmico para fazer justamente essa asepsia das paredes da piscina e do fundo da piscina. Nós temos piscina de vinil, né, que é um polímero que você aplica em mantas, que é um plástico que você envolve as piscinas e aí isso tira a necessidade da impermeabilização das paredes e do fundo. Nós temos piscinas de fibra de vidro, são piscinas que são, na verdade, grandes reservatórios de água, quase como caixas d'água, que são utilizadas como piscinas, né? E nós temos uma tendência muito atual, que surgiu na década de 80, que são as piscinas biológicas. São piscinas que elas tentam retirar o cloro de dentro da água para tratamento da água e utilizando elementos naturais, algumas espécies vegetais, alguns micro-organismos que não são impactantes para a saúde humana, mas que vão justamente combater os micro-organismos que são impactantes para a vida humana, né? Então, com isso, você está retirando um elemento químico da piscina, que é o cloro, e fazendo um tratamento mais biológico, mais orgânico, e isso para atender um apelo da sustentabilidade. Em relação a novos mercados e linha de produtos, isso aí, toda empresa que pretende manter-se em crescimento deve pensar, né? Novos produtos, nós temos produtos sendo desenvolvidos para daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos. Tem produtos que nós pretendemos lançar daqui a 3 anos, já estão sendo feitos, já estão sendo montados, testados. Então é uma coisa constante dentro da companhia, né? Nós não passamos 6 meses sem algo muito impactante
algo muito novo e muito impactante dentro da companhia. Sempre 6 meses nós temos algo muito novo que vai agradar os arquitetos, vai agradar o consumidor. Em relação ao crescimento de novos mercados, nosso departamento da área internacional, e tanto na área internacional quanto de expansão na área nacional, está sempre atento a novas oportunidades, conversando com nova gente, com novos parceiros. Isso é uma coisa contínua dentro da IG, normal.